Seco, você receberá uma das revelações mais importantes da sua jornada espiritual. Uma mensagem que não só alerta, mas também desperta a cura pela consciência. Vamos revelar os 8 hábitos que os obsessores espirituais mais apreciam, e enquanto formos desvendando cada um deles, você perceberá como atitudes simples do cotidiano podem criar verdadeiros portais vibracionais. Escreva nos comentários: eu escolho a luz, se você está pronto para romper com toda a energia densa. Essa frase é mais que um gesto, é uma escolha vibracional. Quando você comenta, compartilha e vibra junto, ajuda a fortalecer uma corrente de almas despertas. Chico Xavier, com sua sabedoria imensa, deixou lições preciosas sobre esses comportamentos e suas consequências espirituais. Este vídeo não é apenas um alerta, é um chamado à libertação. Você já sentiu aquela pressão na nuca? Uma tensão inexplicável que parece puxar seu corpo para baixo? Espiritualmente, isso vai além do cansaço físico. Existe um chakra secundário, localizado na base da nuca, pouco mencionado, mas de extrema importância. Ele atua como uma antena energética, absorvendo vibrações do ambiente. Pessoas sensíveis, que convivem em locais densos ou com muita carga emocional, acabam ativando esse centro energético de forma excessiva, tornando-se verdadeiras esponjas vibracionais. E adivinha quem se aproveita disso? Entidades espirituais desequilibradas, conhecidas como obsessores. Elas se conectam a frequências baixas: raiva, medo, culpa, mágoa e vício, e drenam a vitalidade daqueles que vibram nessas emoções. Chico Xavier costumava dizer que somos cercados de influências que refletem o que cultivamos dentro do coração. E é exatamente isso que acontece. Quando o campo está enfraquecido, eles encontram uma brecha. Vamos começar com um hábito quase banalizado, mas de enorme impacto espiritual: o uso de palavrões e expressões agressivas. Você já percebeu quantas vezes por dia solta um palavrão? No trânsito, no trabalho, ao se frustrar, ou até em tom de brincadeira. Mas cada palavra é uma forma de energia. Os palavrões, em especial, carregam vibrações de raiva e desarmonia. Quando pronunciados, eles emanam uma frequência densa que corta o campo energético como lâminas sutis, criando fissuras vibracionais. Essas rachaduras são exatamente os pontos de entrada para influências espirituais. Mesmo quando ditos sem intenção de ofender, o efeito é o mesmo, pois o universo não reage à intenção, e sim à vibração. Chico Xavier dizia: as palavras são sementes lançadas ao vento da eternidade, e cada uma retorna com o fruto da vibração que carregava. Ao repetir sons agressivos, você alimenta egrégoras de desarmonia, conjuntos de energias coletivas que vibram em ressonância com o ódio, a impaciência e o desrespeito. E quem se alimenta dessa frequência? Os obsessores. Eles não se aproximam por acaso. São atraídos por campos vibracionais compatíveis com sua densidade. Você pode pensar: mas eu só falo palavrão por hábito, sem maldade. Contudo, espiritualmente, isso pouco importa. O universo não decifra o contexto, apenas a energia que sai da sua boca. Palavras agressivas rasgam o seu campo de proteção, abrindo pequenas brechas por onde entidades densas podem entrar. Mesmo quem usa palavrões de forma divertida está emitindo vibrações que atraem a mesma densidade. Repare, lugares onde as pessoas falam alto, xingam e reclamam constantemente costumam ter um peso no ar. Isso é real, é energia condensada. Como ensinava Chico Xavier, a boca fala do que o coração está cheio, e cada expressão carrega o perfume ou o veneno que cultivamos dentro de nós. Cada palavra é uma escolha vibracional. Quando você opta por responder com calma, por silenciar em vez de reagir, você está protegendo o seu campo. Dizer "eu escolho a luz" nesse momento não é apenas simbólico, é um ato de poder espiritual. Agora vamos falar de algo que parece inofensivo, mas é espiritualmente muito denso: o acúmulo. Gavetas cheias de papéis que nunca são usados, roupas esquecidas no armário, objetos quebrados guardados por sentimento. Tudo isso cria um bloqueio energético. No plano espiritual, acúmulo é sinônimo de estagnação. Cada objeto sem função representa energia parada. E energia parada é o habitat ideal para entidades desequilibradas. Obsessores se sentem confortáveis em lugares cheios, desorganizados, abafados.
porque refletem o mesmo estado vibracional em que vivem. Chico Xavier dizia: o lar é um santuário, e um santuário precisa de ordem para que a luz permaneça. Quando a casa se transforma em depósito do passado, ela deixa de ser espaço de cura. Objetos acumulam memórias, algumas de dor, de perda, de medo, e quando você não consegue se desfazer delas, mantém viva a vibração que elas carregam. O acúmulo material reflete o emocional. Muitas vezes guardamos coisas por medo, medo de precisar, medo de perder, medo de deixar ir. Mas esse medo é o mesmo que impede o fluxo da vida. A energia do universo se move em ciclos de renovação, e quando você se apega, bloqueia o novo. Pergunte a si mesmo: isso ainda me representa? Ainda tem função na minha vida? Se a resposta for não, é hora de soltar. The Recycle libera. Quando você se desapega, envia uma mensagem poderosa: eu estou pronto para o novo. Chico Xavier ensinava que a limpeza exterior é reflexo da limpeza interior, e não há obsessores que resistam a um ambiente vibrando em leveza, propósito e movimento. Quando há espaço, há luz, e onde a luz permanece, a sombra não suporta ficar. Agora entramos em um dos hábitos mais delicados: os vícios. E não estamos falando apenas de drogas ou álcool. Vício é tudo aquilo que se repete sem controle, mesmo quando sabemos que faz mal. Pode ser o cigarro, a bebida, a comida em excesso, o sexo descontrolado, as redes sociais, as compras impulsivas ou até emoções viciadas, como reclamar, se culpar ou se sabotar. Quando você está entregue ao vício, sua consciência se apaga e o automático assume. Nesse estado, o campo energético enfraquece, e é aí que os obsessores se aproximam. Eles se alimentam das brechas criadas pela falta de autocontrole. Não é apenas o comportamento em si, mas o padrão vibracional que ele gera. Culpa, vergonha, arrependimento. É nesse ciclo que os obsessores se instalam, reforçando a prisão energética. Chico Xavier dizia que muitos espíritos desencarnados, ainda presos aos vícios da Terra, buscam os encarnados que vibram na mesma sintonia para continuar experimentando as sensações do corpo físico. Eles se aproximam pelo cheiro, pelo desejo, pelo impulso, e quando se conectam, passam a influenciar pensamentos, emoções e comportamentos. É por isso que muitos tentam parar e não conseguem, porque acham que é apenas força de vontade, quando na verdade há uma corrente espiritual sustentando o ciclo. A libertação começa com a consciência. Reconhecer o vício, buscar ajuda profissional e espiritual, fazer orações, mudar ambientes e reconectar-se com o propósito de vida. Todo vício é uma fuga, e quem foge está tentando escapar de si mesmo. Então pergunte: do que estou tentando me esconder? Só quando você enfrenta o vazio, a cura acontece. A música é uma das mais poderosas formas de energia que existem. Ela não apenas entra pelos ouvidos. Ela toca o campo vibracional e altera sua frequência imediatamente. Chico Xavier dizia que a música é oração quando eleva e veneno quando degrada. Cada melodia carrega uma intenção e cada batida tem uma vibração. As letras que você ouve todos os dias moldam o seu campo energético. Canções que falam de sofrimento, traição, violência ou luxúria sintonizam a alma em uma frequência de dor. Mesmo que você goste apenas da batida, a vibração está sendo absorvida. Obsessores espirituais amam ambientes onde esse tipo de música toca, pois ela enfraquece o campo e desperta sentimentos densos. Já percebeu que depois de ouvir certas músicas, você sente tristeza, ansiedade ou raiva sem motivo? Isso não é coincidência. Sons são portais e cada nota cria uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Por outro lado, músicas suaves, mantras, canções de paz e louvores abrem o campo vibracional, elevando a frequência. Elas funcionam como verdadeiros escudos de luz. Quando você coloca uma música de alta vibração no lar, está fazendo uma limpeza espiritual. É como se ondas luminosas varressem a escuridão. Chico Xavier costumava lembrar que a harmonia do som é a voz de Deus visitando a alma. Por isso, cuide do que você escuta, especialmente antes de dormir. O estado de consciência durante o sono é o mais vulnerável. É quando a alma se desprende parcialmente do corpo e viaja em planos sutis. Se o último som que você ouve antes de dormir é denso, seu espírito desperta em regiões densas.
Experimente trocar por uma música calma, uma prece ou um áudio de afirmações positivas. Você sentirá a diferença em poucos dias. Outro hábito que atrai obsessores espirituais é a falta de cuidado com a limpeza energética do lar. Casas que acumulam sujeira, desorganização e ausência de luz tornam-se verdadeiros depósitos de energia parada. O lar é um reflexo do estado interior de quem o habita. Chico Xavier dizia: "A casa limpa é a alma que respira." Quando você deixa poeira, louça acumulada, roupas espalhadas, não está apenas negligenciando o ambiente físico, está manifestando desordem interior, e o desarranjo vibra em frequências baixas, atraindo espíritos que vivem na mesma sintonia. O obsessor não entra apenas pela porta, ele se instala na vibração. Por isso, limpar o lar é um ato espiritual. Abrir as janelas, deixar o sol entrar, acender um incenso, fazer uma oração, tocar uma música suave, tudo isso eleva a energia. A limpeza física é importante, mas a limpeza energética é essencial. Você pode fazer isso com orações sinceras, vibrações de gratidão e pensamentos elevados. A prece, quando feita com fé, emite uma luz intensa que atravessa as paredes do ambiente e dissipa formas pensamento negativas. Chico Xavier dizia: "A oração é o detergente da alma." E ele estava certo. Quando você ora, eleva sua vibração e purifica não apenas a si mesmo, mas todo o espaço em que está. Em ambientes com discussões, medo ou doença, essa prática é ainda mais necessária. Se algo em sua casa parece pesado, se as plantas murcham rápido ou o ar parece denso, é sinal de que há acúmulo energético. Faça uma prece, acenda uma vela branca, coloque uma música de paz. Você sentirá o ar mudar, a energia fluir e o ambiente respirar de novo. Outro hábito silencioso, mas devastador espiritualmente, é o julgamento. Criticar, fofocar ou condenar o comportamento alheio abre portais de densidade invisíveis. Toda vez que você emite um pensamento de reprovação, está enviando uma forma pensamento carregada de energia negativa que se volta contra você mesmo. Chico Xavier dizia: "Quando apontamos o erro do outro, esquecemos que o dedo que acusa é o mesmo que denuncia o que ainda não foi curado em nós." O julgamento é uma das maiores armadilhas da evolução espiritual, pois mascara-se de moralidade. Mas a energia que sai do julgamento é a mesma do orgulho e da vaidade, vibrações que alimentam as zonas mais sombrias do plano espiritual. Espíritos obsessores adoram isso, porque quanto mais você julga, mais se desconecta da compaixão e da empatia. E quanto mais se afasta da luz, mais vulnerável se torna. Liberar o julgamento é um dos exercícios mais desafiadores, mas também mais libertadores. Sempre que sentir vontade de criticar, pare e respire. Pergunte-se: o que isso desperta em mim? O que ainda não aceitei sobre mim mesmo? Essa reflexão desarma a energia densa e transforma o julgamento em autoconhecimento. Chico Xavier dizia: "Perdoar é libertar-se da prisão do ressentimento, e o perdão começa em você. Quando você aceita suas próprias sombras, não sente mais necessidade de apontar a sombra dos outros. Essa é a verdadeira cura." Obsessores se alimentam de conflitos e divisões. Quando você escolhe compreender em vez de condenar, corta a corrente vibracional que os alimenta. E por fim, chegamos a um dos sinais mais sérios de desequilíbrio energético: as doenças psicossomáticas. Elas são manifestações do espírito pedindo socorro. Quando o corpo adoece sem causa aparente, é a alma gritando o que a boca silencia. Chico Xavier dizia: "Toda dor é um convite da vida à renovação." E essa frase contém um universo de sabedoria. A dor não é castigo, é aviso. É o chamado da alma para que você volte ao centro, retome o propósito e se reconecte à luz. Em muitos casos, o obsessor se aproxima não para castigar, mas por afinidade vibracional. Ele vibra na dor que você sente, na tristeza que você alimenta, e ali encontra espaço. Mas quando você decide se curar, essa frequência muda, e o obsessor não suporta a luz que nasce do autoconhecimento. A libertação começa com consciência, e consciência se expande com amor. A oração diária,
O cultivo de bons pensamentos, a caridade e o silêncio interior são as maiores armas contra qualquer influência espiritual. Chico Xavier dizia: "O bem que você faz é seu advogado invisível diante das leis do universo. Nenhuma entidade densa pode permanecer onde há amor constante." Escolha vibrar na luz, mesmo em meio à escuridão. Escolha perdoar, mesmo quando dói. Escolha sorrir, mesmo quando tudo parece desabar. Porque cada escolha é uma semente plantada no seu campo energético. E quando você planta luz, não há sombra que resista. Respire fundo agora. Sinta essa mensagem vibrar dentro de você. O que você acabou de ouvir não é apenas um roteiro. É um lembrete da sua verdadeira essência. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando tudo parece perdido, há uma legião de espíritos de luz torcendo por você. Faça dessa mensagem uma prática. Limpe o seu lar, cuide das suas palavras, eleve sua música, perdoe com sinceridade e ore com fé. A obsessão espiritual não é um castigo, é um espelho. E quando o reflexo é reconhecido, a cura acontece. Lembre-se das palavras de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que esse seja o seu recomeço. Se eu sou, essa frase simples tem uma força vibracional gigantesca, porque quando muitas pessoas afirmam juntas, criam uma corrente de energia capaz de atravessar fronteiras espirituais. Escreve aí nos comentários e vamos juntos iluminar o maior número de almas possível. E se essa mensagem tocou o seu coração, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dela. A espiritualidade nunca erra o endereço. Se você chegou até aqui, é porque sua alma estava pronta para ouvir. Que a partir de hoje você cuide mais das suas palavras, da sua energia e do ambiente onde vive. Cada gesto de amor, cada atitude consciente é uma prece silenciosa que ecoa no universo. Quando você escolhe a paz no lugar da raiva, o silêncio no lugar da ofensa, você está dizendo ao mundo espiritual: eu escolho a luz. E essa escolha, repetida todos os dias, é o que transforma sua vibração e cria um escudo natural contra qualquer presença densa. Então, antes de ir embora, escreve aí nos comentários: eu escolho a luz, semeando almas, ativa o sininho e compartilha este vídeo com quem você ama. Porque quando você espalha uma mensagem de amor, você se torna instrumento da própria luz. E lembre-se, a espiritualidade não trabalha sozinha. Ela precisa de corações dispostos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que o seu novo fim comece hoje. Que a luz te envolva, te guie e te mantenha firme na caminhada do bem. Gratidão profunda por estar aqui conosco. Que Jesus te abençoe e que a paz do seu espírito floresça cada dia mais. Até o próximo vídeo, alma querida. E nunca se esqueça: onde a luz habita, a sombra não permanece.